nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Amém, gente? Você trouxe a sua Bíblia? Pegue ela, por gentileza. Que maravilha, né? Podermos adorar a Deus, poder expressar, né, os nossos sentimentos para louvar, glorificar, para bendizer o nome de Jesus, né? Jesus, Ele é tudo na nossa vida, amém, gente? Diga glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Essa parábola, ela é muito conhecida, né? E muito importante ela também. Você vê a importância dessa palavra, né? Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, não é isso? Dos 4 evangelhos, 3 falam sobre esta parábola. 3 falam dela. Dos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, 3 falam dela, né? Até Lucas, ele fala dela. E eu não sei se você sabe, mas Mateus, Marcos e João, eles viram Jesus pregar isso, falar essa parábola. Mas Lucas não. Lucas, tudo que Lucas escreveu, ele aprendeu com Paulo. Você sabia disso? Tudo que Lucas escreveu no Evangelho de Lucas, ele aprendeu com Paulo. Paulo passava para ele as informações e ele escrevia. Mas até Lucas achou relevante, né, colocar a parábola do semeador no seu evangelho, porque de fato essa parábola é muito abençoada, né? Ela fala de 4 tipos de pessoas. Nós vamos ler aí para você entender. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Eu não tinha falado o capítulo não, né? Perdão. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Aonde fala sobre a parábola do semeador. Glória a Deus. Diz assim, ó: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele. Você vê que maravilha, né? E grandes multidões, não era apenas uma multidão. O Mateus, ele fez questão de dizer e colocar no singular, no plural, né? No singular, não, no plural. E grandes multidões, era muita gente. E de fato, aonde Jesus estava, ao seu redor tinha uma verdadeira o quê? Multidão, né? Porque gostavam dos ensinamentos de Jesus, da palavra de Deus, né? Porque até porque se não fosse Jesus, né? Porque na época só existiam lá os escribas, os fariseus, que eles só pensavam em si mesmo. Eles pregavam de si para si. Quando Jesus veio, pisou aqui nessa terra, eles viram a solução, né? Assim como você. Qual é a solução para a sua vida? No tudo, no tudo. Pensa nos problemas, nas adversidades, nas lutas, nas tribulações. Pense em tudo. Tudo que sobrevém contra você. Pense em tudo. Qual é a solução para tudo que vem contra você? Qual é? Não é Jesus? É o que eles pensaram também, né?
É uma pena que, infelizmente, muitos, os que acompanhavam Jesus, e isso existe até os dias de hoje, né? Se nós formos parar para fazer uma análise, existe até os dias de hoje. É uma pena que muitos dessas grandes multidões que acompanhavam Jesus, muitos deles só acompanhavam por causa de quê? Você não sabe não? De milagres. Sabia disso? Quando Jesus multiplicou os pães e o quê? E os peixes. Ele repartiu lá para... Eu vou falar a minha opinião, tá, gente? Para mais de 15 mil pessoas. A Bíblia fala 5 mil homens, fora mulheres e o quê? A minha opinião, tá? Isso não tá na Bíblia, gente. É minha opinião. Para mim eram mais de 15 mil pessoas, porque a Bíblia fala que quando ele repartiu o pão e o peixe, ele repartiu para 5 mil homens, fora o quê? Mulheres e crianças. Fazendo um cálculo rápido, 5 mil homens, 5 mil mulheres, vamos supor, suposição, tá? Vamos supor que cada um deles eram casados, mais 5 mil, 10 mil. Vamos supor que cada um deles tinha filho, um só, porque na época tinham mais, eram bem mais. Mas vamos supor que cada um tinha um filho, que tinha criança também no meio, a Bíblia fala, fora mulheres e crianças. Então mais 5 mil crianças, para a base aí de 15 mil para lá. Amém, gente? Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes e deu para eles, eles comeram. Você sabia que alguns depois começaram a seguir Jesus só por causa do pão e do peixe? A Bíblia até fala, você já viu isso na Bíblia? A Bíblia até fala. Se não me engano, no livro de João, no Evangelho de João, se não me engano que fala. Alguns começaram a seguir Jesus por causa do pão e do peixe que ele multiplicou. Que eles queriam encher o quê? Na realidade, eles não queriam ser cheios de Deus. Eles não queriam ser cheios do Senhor Jesus, do alimento que Jesus dava, do Evangelho que Jesus dava. Muitos ali, infelizmente, queriam só para encher o quê? A pança, desculpa falar desse modo grosseiro, mas encher a pança, encher a barriga, infelizmente. E se nós formos fazer uma análise, hoje em dia, infelizmente, acontece a mesma o quê? Não é verdade? Você crê que existe gente dentro da igreja que só está na igreja por causa de milagres? Você crê nisso? Quem crê? Não é verdade? Infelizmente, não era para ser assim. Não era. Porque é como eu já falei em alguns cultos anteriores, vou tornar a repetir. Milagres, na minha, na sua, na nossa vida, eles têm data de validade. Por mais que você alcance a cura, por mais que você alcance a libertação, por mais que você alcance a prosperidade e outras coisas mais, outros milagres mais, vai. Por mais que você alcance um pseudo milagre, ele tem data de validade. Eu dei para você o exemplo uns dias atrás de Lázaro. Lázaro estava morto 4 dias dentro de um túmulo, cheirando mal, fedendo. Jesus foi lá, ressuscitou Lázaro. Olha que milagre, é ou não é? Impactante, maravilhoso, é ou não é? Mas cadê Lázaro? Ele está sentado aí do seu lado, dá uma olhadinha aí. Tá não. Cadê Lázaro? Morreu de novo. Você lembra lá do Ezequias? Quinta-feira eu até preguei sobre ele. Ezequias contraiu uma enfermidade mortal. O profeta Isaías chegou para ele e falou assim: olha, coloca a sua casa em ordem, porque você vai o quê? Morrer. Como ele era fiel a Deus, temente a Deus, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede. Ele orou a quem? Ao Senhor. Senhor, eu peço-te que lembre-te que eu andei com retidão diante do Senhor, com fidelidade, etc e tal. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. A Bíblia fala que Jesus lá de cima olhou e falou: poxa vida, não posso deixar o meu servo daquele jeito lá não. É, de fato ele era fiel mesmo, olha. Andava com retidão diante de mim. Ele fazia tudo com inteireza de coração, diz a palavra, lá em Isaías 38. Ele fazia tudo com inteireza de coração. Isaías, aí tocou no coração de Isaías, que era o profeta que foi lá levar a notícia da morte.
Tocou no coração do profeta de novo, o profeta voltou lá. Ô rei, Deus me enviou aqui de novo, o Senhor me enviou aqui de novo. E Ele mandou dizer para você que Ele vai te dar mais o quê? 15 anos. Data de validade, 15 anos. Está vendo? Mais 15 anos. Cadê Ezequias? Morreu, não está mais entre nós. Infelizmente tem muita gente que só estão na igreja por causa de cura, de milagre, disso, daquilo outro, mas acaba se esquecendo da palavra de Deus, do evangelho de Jesus, que é o mais importante. Porque igreja é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que prospera, é a palavra que faz você herdar o reino de Deus, o reino dos céus. É a palavra. Então não é para eu estar na igreja para buscar milagre. Tudo bem, você pode buscar milagre. Quinta-feira nós fizemos um clamor pela família. Eu creio que Deus vai abençoar a sua família. Se já não abençoou, vai abençoar, vai trazer a vitória, vai fazer uma transformação. Amém? Mas não é só isso não. Isso é apenas um acréscimo de Deus na minha vida. Isso é apenas um acréscimo de Deus na sua vida. A cura que você tem, o milagre que você tem, a prosperidade que você tem, etc e tal, é tudo um acréscimo de Deus na sua vida. O que Deus tem de fato e de verdade para mim, o que Deus tem de fato e de verdade para o Senhor e para a senhora, não é apenas um mero milagre, uma mera cura, uma mera prosperidade, isso, aquilo outro. Não, o que Deus tem para mim e para você é a vida eterna. Não é verdade? É bom você encontrar o milagre, você receber o milagre, você tomar posse disso, daquilo outro. Um exemplo, eu estava com câncer, fui curado. Eu estava na miséria, eu prosperei. Eu era viciado em cocaína, em maconha, em crack. Hoje eu estou liberto. No alcoolismo, hoje eu estou liberto. Glória a Deus por isso. Glória somente a quem? Mas isso não vai levar você ao reino de Deus, não. O que vai levar você ao reino de Deus é isso aqui, a palavra. É o evangelho genuíno de Jesus. Amém, gente? Infelizmente, eu já vi, você também já deve ter visto, pessoas que foram curadas, libertas, prosperaram, isso, aquilo, outro, que hoje em dia nem ligam mais para Deus e muito menos para a sua o quê? Não é verdade? Quem já viu pessoas assim? Eu já vi. Que um dia estava na igreja, buscaram cura, buscaram milagre, buscaram isso, buscaram aquilo outro, alcançaram. Que bênção, glória a Deus por isso. A glória é de Deus. Mas hoje, você chama para vir na igreja, se bobear até bate em você, discute com você. Vamos continuar. Versículo 2. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu o quê? A semear. Primeiro vamos entender isso aqui, essa parábola. Quem você acha que é esse semeador que Jesus falou? Uma parábola. Quem é o semeador? Sabe não? Vamos ler, depois você vai saber. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu para o quê? Semear. A semente você sabe, né? A semente é o quê? A palavra. O semeador muitas das vezes sou eu, é você, somos nós. É o pastor, o evangelista, o obreiro, o presbítero, os membros. Porque você quer ver, você também fala da... Quem aqui já falou da palavra de Deus para alguém? Já falou? Você é o quê? Você nada mais, nada menos pegou uma semente, foi lá e plantou no coração. Coração que não tem nada a ver com esse coração que está aqui dentro de você, não, tá? É o coração, os seus pensamentos, sabe, aquilo que está dentro de você, o seu interior. Amém, gente? Não é o coração de carne aqui, não. É o seu interior, é dentro de você. Você foi lá, quando você foi lá falar
da palavra de Deus com alguém, nada mais, nada menos. Você pegou uma sementinha, você foi lá e plantou dentro dela, no coração dela, no interior dela. Amém, gente? Muitas das vezes o semeador é eu, é você, somos nós. Nós semeamos a palavra. Então vamos continuar. Versículo 4, é isso? Gente, só eu que estou sentindo calor ou vocês também estão? Podia ligar aquele lá. Tá ligado já? Já? Tem que colocar o outro ali mesmo então. Vamos lá. Misericórdia. Eu achei que estava desligado aquele ali, ó. Hã? Tá bom? Gente, eu tô suando igual tampa de cuscuzeiro aqui em cima. Aquele ali que não tá, então. Vamos lá. Versículo 4. Vamos voltar à palavra. E ao semear, uma parte caiu à beira do quê? Do caminho. E vindo as aves, fizeram o que, igreja? A comer. Versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era o quê? Pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Você vê, o mesmo semeador, a mesma semente, saiu para semear, semeou, algumas sementes caíram à beira do quê? Vieram as aves e o quê? Comeram. O mesmo semeador, com a mesma semente, tornou a semear, e a outra parte da semente caiu aonde? Em solo rochoso. Visto que era de pouca terra, logo nasceu, mas depois o quê? Morreu, porque não tinha o quê? Raiz, a terra não era profunda lá. Outra parte caiu em solo rochoso, a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Versículo 6. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha o quê? Raiz, secou-se. Aí o mesmo semeador, com a mesma semente, ó, outra vez saiu, e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 8. O mesmo semeador e a mesma semente. Outra, enfim, caiu em boa, até que enfim, né? E deu fruto, a 100, a 60 e a 30. Quem tem ouvidos para ouvir o quê? Você vê, né? O problema, vendo isso aqui, eu vejo que o problema não é a palavra, não é a semente. Quem é o problema? A pessoa. O solo que recebe a semente. O problema não é o semeador. E muito menos a semente, que é a palavra de quem? O problema, posso falar? Vocês não vão ficar chateados com o pastor, não? Ó, que eu falo. Posso falar? O problema somos nós. O problema é eu. O problema é você, o problema somos nós. Até porque você há de concordar com o pastor o seguinte: essa palavra aqui, ela nunca o quê? Falha. E ela nunca vai o quê? Não é verdade? O problema não está na palavra. Não está. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, tem gente que fala assim, que não vem para a igreja, que não serve Jesus porque a palavra de Deus é muito dura. Você já viu pessoas falando assim? O problema não é a palavra, o problema é a pessoa. É ou não é verdade? Não é a palavra, é a pessoa. Ah, não, eu não vou para a igreja porque não, porque isso e aquilo outro. Não. Deixa eu falar para você, se nós estivermos dispostos a dar ouvido à voz de quem? A palavra de quem? Tudo vai bem na nossa vida, não é verdade? Então o problema não é isso aqui, não. O problema não é isso aqui. O problema é isso aqui. Infelizmente tem muitas pessoas que não dão ouvidos à voz de Deus, a semente, a palavra de Deus. Aí depois pergunta: mas por que isso? Mas por que aquilo? Uai, como diz o bom mineiro, uai, sou.
não dá ouvido à voz de Deus, não dá ouvido à palavra de Deus, não coloca de fato e de verdade a boa semente que é a palavra de Deus no coração, no seu interior, não vive de fato e de verdade a palavra de Deus. Parece que tem um coração, sabe, duro, como lá a semente. Ele até explica lá, ó, a partir do versículo 18. Vamos ler a partir do versículo 18 agora. A gente parou no 9, né? Vamos ler a partir do versículo 18, que ele fala sobre a explicação da parábola para os discípulos. É interessante dizer o seguinte, isso aqui, eu não sei se você sabe, mas ele pregou a parábola do semeador para todos, mas ele só explicou para os discípulos. Você sabia disso? Ele pregou para todos, todos ouviram, o povo tudo ouviu, mas ele só explicou para os discípulos. Até porque eles se interessaram, né? Você vê que lá no versículo 10 fala assim: então se aproximaram os discípulos, ó, no versículo de número 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que ele fala por parábola? Aí perguntaram ele da parábola do semeador. Aí ele respondeu, ó, versículo 18: atendei-vos, pois, a parábola do quê? Do semeador. Versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Por que não compreende? Sabe por quê? Porque tem um coração o quê? Duro. Porque tem um coração duro. Porque uma pessoa que está disposta a abrir o coração para Jesus, quando ela vem, um exemplo, tá, gente? Eu estou falando de igreja porque nós estamos na igreja, mas não necessariamente você ouve a palavra de Deus só na igreja, não é verdade? Estou falando da igreja porque nós estamos aqui, mas infelizmente eu duvido se uma pessoa que está com um coração sensível, sedento de Deus, como eu disse lá no início do culto lá, sedento, sabe, querendo saber mais de Deus, querendo ter algo mais de Deus, eu duvido se essa pessoa vir na igreja, se ela ouvir qualquer palavra que for, pode ser o obreiro, pode ser pastora, pode ser quem for que esteja aqui em cima, se pregar para ela, eu duvido que essa palavra não entre no coração dela. Não é verdade? Eu duvido. Pode ser quem for que esteja aqui. Não é só pastor não, não é só bispo não, não é só apóstolo não, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um que subir aqui em cima, abrir a Bíblia e pregar. Talvez a pessoa nunca pregou na vida dela, talvez ela nunca subiu em cima do altar para pregar na vida dela. Ela pode estar aqui em cima, e uma pessoa que chegou na igreja com o coração aberto, sedento, duvida, a pessoa pode ler aqui o que for, ela entende, ela compreende, porque a palavra de Deus é uma boa semente que vai no coração, na vida dela. Não é verdade? A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, porque tem um coração duro, né? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do quê? Do caminho. Esse é um tipo de pessoa. E tem outro, versículo 20: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem o quê? Olha aqui, meu pastor, é o famoso, não sei se você já ouviu essa expressão de falar, mas é o famoso fogo de palha. Já ouviu falar? Eu vou falar nessa expressão, fogo de palha? É o famoso fogo de palha. Recebe até a palavra com alegria. Vem na igreja, nossa, que palavra abençoada, que palavra gloriosa, que palavra bonita. Mas por não ter muita terra, por, sabe, ser fogo de palha, rapidinho a palha queima e o fogo o quê? Se apaga. Não tem raiz, não se enraizou de fato e de verdade aqui, ó. Só ouviu, entrou por aqui o quê? Versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, dura muito pouco a palavra de Deus, e chegando a angústia, ou a perseguição, por causa do que? Logo faz o que? Se escandaliza. E é assim, né? Pessoa que é fogo de palha é assim, né? Ela começa uma coisa, vai muito bem no começo está indo muito bem, mas por ser fogo de palha,
quando vinham as lutas, as primeiras dificuldades, o que acontece? É ou não é verdade? Se pirulita. Vai embora. Esquece de tudo. Que? Eu? Igreja, quem tem um coração sensível à voz de Deus, é a palavra de Deus, a semente de Deus é plantada no coração dele, e ela germina, ela começa a brotar dentro dela, criar raiz. Pode vir o que for, pode vir luta, tribulação, pode cair o mundo, o inferno em cima dela, ela permanece firme porque ela sabe que Deus é com ela, não é verdade? É ou não é? Quem concorda com o pastor, não é? Quem de fato e de verdade tem a palavra de Deus aqui dentro de si, pode acontecer o que for, pode vir o que vier, pode vir luta, pode vir perseguição, até por causa da palavra, até por causa da palavra. É igual Pedro, quando ainda não era convertido, né? Pedro, já ouviu falar de Pedro? Um dos apóstolos de Cristo? Pedro. Não, Senhor, eu estou contigo para o que der e o que? Não vão prender o Senhor não, eu não vou deixar. Olha, era o bichão mesmo, né? Prenderam Jesus, foram atrás dos discípulos. Manda prender os discípulos tudo também. Foram atrás. Aí Pedro estava andando lá. Ah, você era um discípulo, você estava... Quem? Eu? Foi ou não foi? Foi uma vez não, foi 3, não foi? Foi 3 vezes? Foi só uma vez não, foram 3 vezes. Mas coitado, ele não era convertido de fato, de verdade ainda, né? Eu acho que Pedro, ele estava encaixado aí nesse versículo aí. Naquela época, né? Naquele período ali, né? Depois não, depois se converteu. Uma pregação que Pedro fez, mais de 3.000 pessoas se batizaram. Você já viu isso na Bíblia? Mas isso depois, que de fato e de verdade, a sementinha que Jesus foi lá o quê? Plantar, ficou o quê? Aqui dentro, né? Germinou, cresceu aqui dentro, deu raiz aqui dentro. Aí depois ele se converteu mesmo, de fato e de verdade. Diga glória a Deus. Quem tem a palavra de Deus não se escandaliza por nada, não perde por nada, não sai da presença de Deus por nada. É aquilo que eu falei, pode cair o mundo, o inferno pode se levantar contra ela, ela permanece. Diga glória a Deus. Amém, gente? A pergunta: quem aqui você tem a palavra de Deus no seu coração? Então você vai permanecer firme. Diga glória a Deus. E se levantarem contra você? Meu irmão, aprenda uma coisa: o diabo se levanta para quê? Para cair. Ah, meu Deus, tem gente... desculpe, igreja, eu falar, mas tem gente que é assim, ó. Sabe o que é isso aqui? É o quê? Cabeçuda. Não, me desculpe falar. Me perdoe em nome de Jesus, eu peço perdão, mas infelizmente tem gente que é isso aqui, ó. É cabeçuda. Eu quero, Senhor, quero uma vitória. Senhor, eu quero uma bênção. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Quer vitória? Eu aprendi uma coisa: para ter vitória tem que ter o quê? Você vence uma batalha sem lutar? Não é verdade? Senhor, eu quero ter vitória. Ô Senhor, me dá vitória. Aí dobra o joelho e ora e faz jejum e vai no monte. Senhor, eu quero ter vitória, eu quero ter vitória, eu quero ter vitória. Mas na hora que a luta chega, não, Senhor. Uai, quer ter vitória, mas não quer ter o quê? Não, não é verdade? Quem quer ter vitória aqui? Ih, tem gente que já não levantou a mão aí. Vou perguntar de novo: quem quer ter vitória aí? Se prepare para a luta. Amém? Se prepare para arregaçar o quê? As mangas. Quer ter vitória, meu irmão? Quer ter vitória, minha irmã? Se prepare que a luta vai vir. Se prepare que a tribulação vai vir. Mas não se preocupe, porque se você tiver a semente, a palavra de Deus no seu coração, você vai vencer tudo. Pode se levantar tudo contra você, quem for contra você, você vai permanecer de pé. Glória a Deus. Agora, se você for como Pedro lá naquela época, né?
Se você for como Pedro lá naquela época, lá, é você que estava com quem? Eu. Se você tiver com a sua semente no solo rochoso, que tem pouca terra, não tem raiz, o solo rochoso impede da raiz se aprofundar. O coração duro, sabe? Impede. Aí não tem como. Aí vai vir luta, tem pouca. É ou não é verdade? Não tem como. Aí vai desistir mesmo. Vai parar na metade do caminho. Qualquer lutazinha, isso aqui que se levanta contra ela, ela já desmonta. Um sopro, ela já desmonta. Porque não aguenta. Não tem raiz. Aí entra aquela palavra lá que edificou a casa sobre a areia. E sobre o quê? Não tem como. Quem edificou sobre a areia, primeiro sopro, cai. Quem edificou sobre a rocha, pode soprar, pode vir, o rio pode ser impetuoso contra aquela casa, pode vir isso, aquilo outro. Ela vai permanecer o quê? Amém, gente? Vamos lá, continuando, né? Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve o quê? A palavra. Porém, os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica o quê? Sabe quem são esses? Aqueles que o mundo fala mais alto no coração delas, entendeu? E tem gente assim, não tem? Que o mundo fala mais alto, aí é como se fosse os espinhos, se sufoca. Ela até cai no solo lá, na terra. Ela pode até ter raiz, um pouquinho só, né? Mas pode até ter. Mas os espinhos crescem junto com ela e faz o quê? Sufocam ela. É o mundo. Esse espinho é o mundo. Vamos colocar esse espinho como o mundo aí fora. Que o mundo vem que vem, não vem, gente? As fascinações do mundo. É ou não é verdade? É. As coisas desse mundo, as ilusões desse mundo, porque você sabe, é tudo o quê? Não é tudo ilusão, igreja? Quem concorda que é tudo ilusão? Não é tudo ilusão? Tudo ilusão. Tudo ilusão. Infelizmente, tudo ilusão. Mas aí tem gente que está sufocada ali, ó. Aí acaba não resistindo. Aí a semente morre. Tá lá. Ela fica infrutífera. Não dá fruto. Mas aí por último diz, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra. Coração, né? Coração aberto, sabe? Coração sensível, coração sedento. É o que ouve a palavra e a compreende. Entende, compreende. Este frutifica, dá frutos, né? E produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Diga a glória a Deus. Interessante dizer que nem todos produzem da mesma forma, né? Uns vão produzir a 100, outros vão produzir a 60, e outros vão produzir, nem todos vão produzir da mesma forma. Por isso que a gente não pode ter inveja um do outro, né? Ah, fulano de tal, não, eu sirvo o mesmo Deus que fulano de tal serve, mas olha ele, olha, meu irmão. Aqui já diz tudo, uns vão produzir a 100, outros vão produzir a 60 e outros vão produzir o quê? O importante é que você dê fruto, diga a glória a Deus. E o mais importante ainda é que a palavra de Deus esteja o quê? Não é verdade? O que o outro tem, o que o outro deixou de ter, problema do outro. Eu quero saber de mim com Jesus e pronto, acabou. Não é verdade? Quem concorda? O que o outro tem, o fulano de tal tem isso, o fulano de tal, vai na mesma igreja que eu, serve o mesmo Deus que eu, o pastor é o mesmo que o meu, tudo que o pastor fala, eu e ele está lá, mas ele tem isso e eu não tenho.
Ou eu tenho isso e ele não tem. Uai, uns produzem a 100, outros produzem a 60 e outros produzem a 30. É regra bíblica, é palavra de quem? De Deus. Se Deus achar graça em você, Ele vai fazer você produzir o quê? A 100 por 1. Amém? Todo mundo quer produzir a 100. É verdade? Quem quer produzir a 100 por 1 aqui? Todo mundo. Mas se Deus achar por bem fazer com que você produza 60 por 1, irmão, vai fazer o quê? Se Deus achar por bem fazer você produzir a 30 por 1, minha irmã, vai fazer o quê? O importante é você ter isso aqui, ó, dentro de você, a semente, a palavra de quem? Aqui dentro, ó, no seu coração. Isso que é importante. Você pode estar produzindo a 100 por 1, glória a Deus. Você pode estar produzindo a 60 por 1, glória a Deus. Você pode estar produzindo a 30 por 1, glória a Deus. Mas o importante é que um dia você vai estar no reino de Deus com Ele. Isso é o que é o mais importante de tudo. Não é verdade? É ou não é? Até porque tudo que você produzir, vamos falar de coisas materiais, tá? Até porque tudo que você produzir aqui na terra, quando você for, vai ficar tudo o quê? Ou você vai levar com você? Você vai levar contigo? Olha, não, né? Não. Tem um lugar aí, eu vi no Facebook uns dias atrás, tem um tempo já, não sei se você já viu. É um país aí, é um lugar, eu não sei qual que é. Eu até sabia, mas esqueci. Tem um país aí que quando a pessoa morre, é feito um buraco bem grande, coloca tudo que a pessoa tem junto. Você já viu isso aí? Tem, diante de Deus. Acho que é pro lado da Índia, lá, aqueles lugares, o povo parece ser meio indiano, sabe? Diante de Deus. O cara estava enterrando uma moto junto com ele. Oxe, vai ficar tudo aí, não fica tudo aí, gente? Não é verdade? O importante, para a gente finalizar a palavra, o importante não é você produzir a 100, a 30, a 60, enfim. O importante é você ter dentro de você a certeza que um dia você vai estar na glória. Isso é o importante. Glória a Deus, igreja. Produzir a 100, a 60, a 30 por 1 é consequência. Amém, gente? É consequência. O importante mesmo, de fato, de verdade, o importante mesmo é você saber que um dia você vai estar lá adorando a Deus. Amém? É um corpo celestial adorando, exaltando o Senhor. Eu vou estar lá. Quem vai estar lá também comigo? Deixa eu ver. Vai? Olha que benção. Aí você vai levar seu carro junto com você, não vai? Seus frutos, sua casa vai junto contigo. Senhor, tem como eu pegar minha casa aqui e colocar lá? Não. Se preocupe não. Sua casa é bonita aqui? Amém, glória a Deus. Lá vai ser mais bonita ainda. É ou não é? Não é assim? Pastor, mas eu tenho uma casa tão bonita, eu tenho um carro tão bonito. Não tem problema não. Lá vai ser 1000 vezes melhor, não vai? Vai ou não vai? Ruas de ouro, mar de cristal, a gente falou semana passada, né? Que benção. Então, igreja, para a gente terminar a palavra, o importante é isso aqui, ó. A semente é isso aqui, ó. Palavra de Deus, Evangelho de Jesus, é isso aqui. É guardar ela, sabe? Você sabe o que Davi uma vez falou? Não lembro qual é o salmo, mas eu acho que está em salmo. Se eu não me engano está em salmo. Se alguém souber pode até me ajudar. Mas o rei Davi um dia disse assim. Aliás, virou até um louvor. Tem até um louvor que diz: a tua palavra escondi. Quem conhece? Guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Já viu? Davi, ele disse isso. Ele falou: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra o Senhor. Isso aqui é importante, né? É guardar a palavra de Deus, é ter ela aqui dentro. Se você tem a palavra, se você tem a palavra, se você tem a semente que é a palavra de Deus, você tem tudo. Amém, gente?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem tudo? Por que você tem tudo? Porque você tem a palavra. Amém? Quem entendeu? Vamos orar agora, fica de pé. Palavra abençoada, né? Quem tem a palavra de Deus tem tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Quer que eu repita? Vou repetir de novo. Eu tenho tudo. Quem aqui também tem tudo? Você tem tudo também? Hã? Uai, pastor, mas eu nunca vi o senhor com isso, com aquilo. Não importa, mas eu tenho tudo, porque eu tenho a palavra. Talvez eu não tenha isso, talvez eu não tenha aquilo, mas eu tenho a palavra, eu tenho tudo na minha vida. Não é verdade? Isso aqui é o que me satisfaz, é isso aqui, ó. Isso aqui é o que me alimenta, isso aqui é o que me mantém de pé, espiritualmente falando. Porque fisicamente falando, não come o arrozinho com feijão não, para você ver, tá? Você desmonta, é ou não é verdade? Fisicamente falando, não vai lá de vez em quando comprar uma picanha e fazer na grelha lá. Ei, que beleza, hein? Falar nisso, igreja, o nosso churrasco, nós estamos devendo o nosso churrasco, hein? Tem que marcar o nosso churrasco, hein? Na chácara, né? O Edmilson falou que vai ver a chácara lá, né, Edmilson? Olha lá, Edmilson. Ó, agora eu já joguei, já passei para ele. Agora se não arrumar é ele, tá, gente? É brincadeira. Fisicamente falando, não come o arrozinho com feijão para você ver, não, você cai. Mas espiritualmente falando, não tem isso aqui dentro de você para você ver, não. É ou não é verdade? Isso aqui, ó, é o alimento mais sólido que eu e você, que nós podemos ter. A palavra de Deus no nosso coração. Amém, gente? Vamos orar? Fecha os olhos em nome de Jesus. Nosso